Antes de você descobrir o que é um exercício cíclico e o que é um exercício acíclico, eu quero te falar o que você está deixando de ser. Você está deixando de ser mais rápido, está deixando de ser mais forte, está deixando de ser mais resistente, sabe por quê? Porque você não está no meu programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Para de perder tempo, clica no link que está aqui abaixo, vem para o meu time, cara, você vai encontrar tudo detalhado lá. PDF, planilha de treino, treino em vídeo, explicação teórica do treino, o treino sendo realizado na prática. Tem grupo de suporte que eu mesmo respondo todas as dúvidas. Cara, é alto padrão. Então não perde tempo, clica no link, fala com a minha equipe de vendas, conversa com o pessoal lá, chora um descontinho que eles são bons. Vem comigo que eu tô te esperando. Valeu! Boa pergunta, mas antes da gente falar da diferença em obtenção de resultados, a gente precisa entender a diferença que tem entre os estímulos, né? O que é um estímulo cíclico e o que é um estímulo acíclico. Primeiro, entendendo essa diferença, né? Um estímulo cíclico, independente da intensidade que ele é realizado, é um estímulo que não existe mudança de direção, né? O padrão de movimento é sempre o mesmo. Então, por exemplo, você correr numa esteira ou se você correr na rua em linha reta, isso se caracteriza por um estímulo cíclico, né? Os movimentos são repetitivos o tempo todo, não tem mudança. Já um estímulo acíclico, ele se caracteriza por um estímulo que tem mudanças de direção. Então, por exemplo, em um jogo de futebol, a maioria dos estímulos são acíclicos. Você acelera, muda de direção, para, muda de direção. Isso é caracterizado por um estímulo acíclico. E aí, quais são as diferenças no dia a dia de treino? Sempre que você faz um estímulo acíclico, ou seja, sempre que você muda de direção, você tem um desgaste metabólico maior e um desgaste neuromuscular maior. Porque toda vez que você precisa mudar de direção, você precisa desacelerar o movimento. Então você faz uma ação excêntrica, intensa. E quanto mais forte for essa mudança de direção, mais intensa é essa ação excêntrica. E quanto mais ação excêntrica e quanto mais intensa for essa ação excêntrica, mais dano muscular você faz e mais sobrecarga metabólica você tem, mais gasto energético você tem para realizar esse tipo de ação. Ou seja, ações acíclicas, elas desgastam mais o atleta do que as ações cíclicas, né? Na ação cíclica você não tem mudança de direção, então a fase excêntrica do movimento ela é atenuada o tempo todo. Beleza. Pro ponto de vista de performance, se você for analisar friamente, para esporte de competição, o esporte coletivo, principalmente no caso aqui o nosso futebol, você vai ter que sempre optar por movimentos acíclicos por conta da especificidade do jogo, né? Então o jogo é acíclico, então você tem que trabalhar ações acíclicas. Porém, existe sempre aquela situação: em qual momento de preparação você está? Em qual momento de preparação encontra-se o seu atleta? Então, se o seu atleta já está no momento de preparação avançada, pré-competitiva, ou já está se preparando há algum tempo, óbvio que você vai dar preferência para estímulos com mudança de direção, os acíclicos. Mas, se o seu atleta está em início de preparação, ou ele está voltando de lesão, ou ele está voltando de Covid, por exemplo, está acontecendo muito comigo aqui, muito atleta me procurando com esse perfil. Vale a pena você criar situações de treino, ainda que sejam situações aeróbias, corridas de longa duração com mudanças de direção? Por exemplo, você vai fazer o cara correr 30 minutos mudando de direção a cada 200 metros ou a cada 300 metros. Faz sentido você gerar essa sobrecarga neuromuscular nele, essa sobrecarga metabólica nesse início de preparação? Eu acho que não vale a pena. Então eu gosto de trabalhar com estímulos cíclicos no início, para criar uma adaptação orgânica, para criar uma adaptação metabólica, para criar uma adaptação neuromuscular e progredindo as cargas. E progredir as cargas significa ir migrando dos estímulos cíclicos para os estímulos acíclicos. Por quê? Se você entendeu que o estímulo acíclico ele gera muito desgaste, tanto neuromuscular quanto metabólico, isso vai causar problema de dores musculares tardias, recuperação mais demorada no atleta que não está preparado para ela. Então você pega um atleta que está parado há um mês, ele vai começar a treinar, aí você fala, pô, o estímulo acíclico é mais específico, aí você bota o cara para fazer aceleração com mudança de direção, ele vai ficar uma semana para recuperar desse treino, porque ele, naquele momento dele, ele não estava preparado para esse tipo de estímulo. Então
Essas são as considerações. Saber em que momento, né, determinar em que momento você se encontra, ou seu atleta se encontra. E aí sim, se ele estiver pronto para movimentos acíclicos, faça movimentos acíclicos, faça ações acíclicas, porque elas são mais específicas do esporte. Feito? É isso aí.